Olá pessoal, está no ar o segundo episódio do podcast Geopoliticagem. Eu sou o Lucas Oliver, geógrafo e professor, e nesse episódio vamos analisar a situação da guerra na Ucrânia. Vamos tentar entender como essa guerra é, na verdade, o começo de uma guerra mundial. Vamos analisar quais as transformações que a guerra já causou no mundo, a divisão entre o Ocidente e o Oriente em relação às sanções, o dilema energético europeu e possíveis soluções para essa crise global. O podcast Geopoliticagem é um projeto de análises geopolíticas a partir de um ponto de vista geográfico. Aqui abordaremos diversos assuntos e temas da atualidade que afetam nossa vida cotidiana e tentaremos refletir sobre os caminhos que nos trouxeram até aqui e quais caminhos poderemos seguir. O episódio de hoje: como o primeiro mês da Terceira Guerra Mundial já transformou o mundo. Para começar, teremos aqui uma figura muito importante que considero para entendermos esse momento de mudanças grandes, na geopolítica. Vladimir Lenin, o pai da Revolução Russa lá do começo do século XX. Lenin tinha uma frase muito interessante para entender o momento atual. Ele dizia: há décadas em que nada acontece e há semanas que valem por décadas. E se a gente parar para pensar, é realmente isso que está acontecendo, né? Passamos aí os últimos 30 anos sem que nada, entre todas as aspas, acontecesse, no mundo, num cenário geopolítico de grandes mudanças. Francis Fukuyama até proclamou o fim da história, o fim das disputas ideológicas. Mas as últimas 5, 6 semanas valeram por décadas, essa transformação que está acontecendo no mundo e que a princípio a gente não está percebendo, mas a gente vai mostrar aqui como que já está em curso uma guerra que atinge o mundo inteiro. E no último episódio eu falei um pouco sobre como a gente considera uma guerra mundial, uma guerra local, uma guerra híbrida e por que essa é uma guerra mundial. Para começar, é uma guerra na Europa. Nos últimos anos a gente não teve guerras na Europa, principalmente uma guerra de invasão de um país a outro, de um estado a outro estado. E o mundo eurocentrista, toda vez que acontece uma guerra na Europa, os impactos vão ser globais, porque a Europa está no centro do mundo e vai irradiar as consequências para todo o planeta. Essa é uma guerra que está trazendo mudanças tectônicas na geopolítica global. Há uma divergência de placas, digamos assim, entre o Ocidente e o Oriente. E dessa vez, ela vai mudar territórios, culturas, economias e políticas ao redor de todo o mundo. E é uma coisa importante de entender nessa guerra, que ela é uma guerra não só entre a Rússia, que invadiu a Ucrânia. Como eu falei, a Rússia está em guerra contra o Ocidente. Ela é uma guerra em que a Rússia está no meio. Então a gente tem que partir de uma visão russocentrista. Vamos pensar a Rússia ali no meio desta guerra. Primeiro que ela começou ela, E se a gente analisar a partir do ponto de vista russo, não do ponto de vista deles, mas tendo eles como o centro, eu vou trazer um símbolo muito importante para a gente tentar entender isso. O símbolo de armas da Rússia, o símbolo militar, um símbolo até da presidência, assim, ele é um símbolo que é a águia de duas cabeças. Na bandeira russa não tem esse símbolo, mas há bandeiras de Estado, de exército e tudo mais que vai ter. A águia de duas cabeças era o símbolo do Império Russo, dos czars, e que foi restaurada pelo Putin em 2000. Quando vem a União Soviética, tudo que se remete à Rússia Imperial é banida, mas o Putin, que tem essa visão de reorganizar, reconstruir esse Império Russo, ele nos anos 2000, no ano 2000, quando ele assume, ele voltou com este símbolo. E o que significa esse símbolo, a águia de duas cabeças? A águia está com uma cabeça olhando para um lado e a outra para o outro, Então, significa que uma olha para o Ocidente e a outra olha para o Oriente. É por isso que é russocentrista essa guerra. Porque a partir do ponto de vista da Rússia, um lado é o Ocidente e o outro é o Oriente. E a Rússia é o único país que converge no seu vasto território os dois lados do globo. Um lado voltado à Europa Ocidental e o outro voltado à Ásia, com a Sibéria até o extremo Oriente. Esse, para mim, é o símbolo dessa guerra.
né? A águia de duas cabeças. A Rússia, percebendo a falência do Ocidente, e aí é o Putin, né? Quando eu falo aqui Rússia, eu vou trazer o Putin. Ele percebendo uma decadência civilizatória, digamos assim, corrupção, crises econômicas e tudo mais, ele trucou o Ocidente quando invadiu a Ucrânia, acreditando que seria fácil, né? Então ele ataca o Ocidente. E sabendo que a águia que olha para o Ocidente é a águia que ataca, ele tem que buscar uma defesa no Oriente. A outra águia, ela tem que buscar apoio econômico, político e, quem sabe, militar. Então, esta é uma guerra que vamos dividir, assim, a Rússia ao centro, Estados Unidos, OTAN, Europa, no Ocidente, né? À esquerda, digamos assim, e a China no Oriente, à direita, deste mapa. Esquerda e direita não política, né? Mas pensando no mapa planificado aí do mundo. A China é um personagem muito importante nesta guerra, porque ela, mesmo se dizendo neutra, ela não apoia as sanções, ela não participa das sanções à Rússia. E isso é um ponto importante. O fato da Ásia, em geral, não apoiar as sanções mostra que esta divergência tectônica entre o Oriente e o Ocidente já está posta, né? Países como China, Vietnã, Tailândia, vários países não estão Índia, Paquistão, não consideraram sanções à Rússia. Estão neutros nesse sentido ainda, tá? E isso é importante para a gente perceber como que esta guerra já está no âmbito global. Nessa primeira parte agora, depois dessa breve introdução, vamos fazer uma análise assim do global versus o local. Por que é importante entender o global, ter uma visão ampla do mundo, para entendermos que estamos numa guerra mundial? Numa visão local, a gente fica preso aqui à nossa vida, então é difícil perceber as consequências da guerra da nossa vida. Temos que ampliar, né, nosso horizonte, nossa visão do mundo. Essa é uma guerra, galera, entre o mundo unipolar ocidental em decadência, né? Esse mundo nosso e nosso, não eu coloco o Brasil, mas o Brasil na rebarba, né? É os Estados Unidos e Europa, contra a Ásia, né? Esse Oriente em desenvolvimento, que é no século XXI os países que mais cresceram economicamente, né? Militarmente, que vários saíram da miséria, e que o Brasil se encontrava, né? Aqui há uma questão entre Ocidente e Oriente, e há também uma questão entre Norte e Sul. Mas hoje ficaremos aqui só no Oriente e no Ocidente, beleza? E é uma questão complicada que a gente está nesse momento, porque a gente está em meio a uma catástrofe ecológica, né? Aquecimento global, extinção em massa, perda de biodiversidade, alteração do solo e da água, pandemias, né? Que teve a do coronavírus, mas outras podem surgir. É um momento que o mundo deveria simplesmente se unir, né? Bem, a gente tem um problema colossal, que é a alteração do ambiente que vivemos no planeta Terra inteiro, mas ao invés do ser humano se unir, ele simplesmente fez o oposto, né? Ele se dividiu ainda mais. De uma forma que há muitos anos a gente não via. Claramente, né? Com a pandemia, a gente percebeu, né, que a unidade global é muito difícil, né? Para resolver a pandemia, precisava que tivesse vacina em todo lugar do mundo, que tivesse pensar aqui um lockdown, né? Medidas de proteção e prevenção que fossem aplicadas no mundo inteiro. E a gente percebeu que isso não rola, né? A nossa cognição humana sofre, né? Tem dificuldade de processar essa infinitude do global, né? Essa magnitude gigantesca do mundo, das infinitas coisas que acontecem, né, ao redor do mundo, para além da nossa vida, né? Do nosso local. Então acabamos ficando sempre presos no local, assim, pensar o mundo exige uma transformação de paradigma assim imenso, né? Precisamos que a gente entenda outra forma de viver e de visão de vida, para além do nosso pequeno espaço aqui. Agir globalmente exige entendermos que vivemos no mesmo planeta e que as divisões no espaço são abstrações simbólicas, né, instauradas lá atrás pelos primeiros agricultores, os mesopotâmios, que dependia de um território fixo para plantar.
Até 10 mil anos atrás, todos os humanos que existiam eram nômades, porque eles tinham que se deslocar para caçar, para colher frutos, né, raízes. Eles não plantavam, eles não tinham a comida num local fixo. Eles comiam, acabava a comida ali, eles tinham que conseguir andando. É claro que existiam territórios nesta época dos grupos humanos, mas eles eram fluidos, permeáveis, né? Eles não tinham a rigidez da fronteira, que só vai existir com a Revolução Agrícola, né? Que transformou pela primeira vez, não, mas transformou muito a nossa noção de espaço, né? Um nômade, ele vaga pelo espaço fluido. O agricultor determina uma área como sua e a defende, porque o que está ali, né, é a sua garantia de existência, de vida, que é a sua plantação. Ou então é o silo onde está guardada a comida, né? Ou então é as casas que a partir delas eles vão trabalhar. Então essa defesa de um território que lhe garante a sua sobrevivência é uma defesa de um possível invasor que talvez possa vir lhe roubar. Essa defesa leva à guerra, né? Ela instaura a guerra como conhecemos hoje. Guerra, em geral, é sobre atacar o outro para me defender, né? A máquina de Estado surge dessa necessidade de proteção da lavoura. Olha, eu preciso que as pessoas que moram aqui defendam a comida daqui. Porque se aparece um grupo nômade, passe por aqui e roube nossa comida, a gente vai morrer de fome. Então a agricultura, né, leva à rigidez do espaço, à fixação do ser humano no espaço, fixação nos dois sentidos, né, tanto de estar parado ali, como de se ficar aficionado com aquele lugar. E esse pensamento lá da Mesopotâmia governa, né, a humanidade até então, desde então, né? E isso, essa percepção de um espaço rígido fixo, nos leva a perceber o espaço como local. Não tem mais uma fluidez de estar andando, entremeado com o planeta e a natureza. Não, eu estou aqui no local fixo e a partir disso eu começo a me ausentar da natureza, né? E a ser dono do meu destino, a contar a minha própria história, né? Com a invenção da escrita, e os mesopotâmios vão fazer muito isso, né? E vai isso como um primeiro império, assim, uma primeira civilização que nos chega até hoje, né? E a gente consegue perceber que a gente continua tendo essa visão. E pensar o global exige extinguir essa noção de espaço que temos hoje. O espaço atual foi principalmente reforçado, né, essa noção de espaço, pelo eurocentrismo branco ocidental. Foi o argumento usado para colonizar o mundo, né? Eles inventaram os mapas que representavam esses espaços fixos, espaços passíveis de colonização, espaços em branco, né? Olha, eu não conheço essa área, é uma área em branco. Se ela é uma área em branco, eu posso desenhar agora ela e considerar ela minha. Ela é branca, não tem nada lá, né? Tem toda uma civilização, pessoas, vidas e tudo mais, mas eu considero ele um espaço vazio. E por ser um espaço vazio, eu posso tomá-lo para mim. Esse espaço, né, que vem lá da geometria euclidiana, lá da Grécia Antiga, ele que determina, por exemplo, a noção de latitude e longitude, né, que vai permitir a construção e a demarcação de territórios, ele já não faz mais sentido hoje, né? Porque hoje a gente, desde que Einstein mostrou com a teoria da relatividade que essa cosmovisão rígida do espaço não faz sentido, porque o espaço e o tempo são relativos, a gente deveríamos, né, acho que quanto humanidade, aplicar na prática, né, de um paradigma esta noção relativística do espaço e do tempo, né? Porque esse espaço rígido, fixo, que permitiu o capitalismo, né? E o capitalismo ele vai levar à catástrofe ambiental, climática, sei lá, social total de tudo. Ele foi fundado nessa geometria euclidiana, rígida, 3D. E a gente usa a tecnologia já da relatividade, né? A gente entende o mundo de outras formas, mas ainda vivemos dentro desse mundo euclidiano que deveríamos extinguir. O global, né, esse pensamento global, exige perceber de volta a fluidez do espaço, né? A fluidez de interagir com todos
os seres e coisas que existem aqui, como se fôssemos né? Um planeta. Mas aqui, não numa visão holística, aquela visão holística de que, como se né? Existe uma unidade e nós somos né, as partes dessa unidade. Não, acho que a ideia aqui é que a soma nunca encontra esse um. Esse um é só uma ideia abstrata para darmos conta de que estamos em todos os lugares compartilhando a existência com infinitas formas de vida, né? Desde essa percepção do tempo, né, e do espaço, que são relativos, né? Pensar que existem outras coisas no planeta, existem as rochas, que tem um ciclo de bilhões de anos, existem tempestades que duram horas e que alteram muitas coisas no espaço, existem também as bactérias, vírus que vivem minutos, dias, segundos, outros animais, né? Existem os carros, os satélites, os prédios e a internet, tudo interconectado. Todas essas questões são globais e não podem ser resolvidas localmente. Então a gente precisa de uma revolução, né? Uma revolução no sentido total da palavra. Assim como foi a revolução agrícola, que mudou nossa noção de espaço. Precisamos dessa revolução que já existe, já está em curso, mas precisamos acelerar ela, né? Esse não é o momento, por exemplo, de pedir paz. Paz na Ucrânia. A gente precisa da revolução. A paz é o que o Putin quer. Ele invade a Ucrânia porque ele acha que se a Ucrânia se torna um membro da OTAN, ele vai trazer perturbação e um possível conflito. Então não há como ficar em paz com essa possibilidade de uma invasão, né? Que é essa questão lá da agricultura, né? Já que alguém pode me invadir, eu tenho que me preparar para essa invasão. Então eu vou atacar antes. Então pedir paz para quem, né? Hitler, quando ele começa a atacar os judeus, ele considerava a presença dos judeus na sociedade algo que perturbava a paz social. Ao exterminar os judeus, ele estava buscando ficar em paz. Então, essa questão da paz ela é muito relativa, né? Não acho que agora Putin é paz. Não, acho que agora é hora de atacar. Também, contra-atacar para que algo aconteça. E no final desse episódio eu vou tentar trazer de novo esse pensamento, que eu acho que o principal é partir para algo que altere a nossa percepção de mundo. Talvez como eu já trouxe algumas vezes, né, o Putin como Lenin, né, entender o momento histórico e agir, ir para o ato. Mesmo que o Putin tenha errado as estratégias, né, é claro que o Putin é um criminoso de guerra, assim, isso já está colocado. Mas ele acreditava que ia ser fácil invadir, ele acreditava que não teria resistência. Ele dizia que os ucranianos iriam aceitar os russos, né? Agora, assim, não vai ter uma geração tão cedo de ucranianos que vão se perceber como russos, né? Inclusive, essa é uma coisa interessante porque não é uma guerra entre dois estados, né, soberanos. Para o Putin, a Ucrânia não é um estado soberano, ela é uma invenção, um fantoche ocidental ali, né, que na verdade eles são russos. Então é conflituoso essa percepção de que há uma guerra entre estados, sendo que um lado nem considera o outro um estado, considera um outro um lugar que ele pode fazer o que ele quiser, porque são russos que não entenderam que são russos, né? E que agora não vão querer ser russos nunca mais, talvez. E aí, a gente vai entrar numa segunda parte, que é, né, o dilema energético da Europa. E eu vou voltar a Lenin, personagem importante hoje aqui, que tem uma outra ideia, né? Ele tinha duas hipóteses, ele falava ou a revolução impedirá a guerra, ou a guerra levará à revolução. De toda forma, a revolução... É difícil ter uma revolução que impeça uma guerra, porque em geral uma revolução vai trazer conflitos, né? Mas a guerra levar à revolução já aconteceu na própria Rússia, né? Na Primeira Guerra Mundial, Lenin, quando eu falo que ele teve o ato, né, a atitude de agora é a hora da revolução, porque ele percebia isso. Pô, está no meio de uma guerra, tá tudo mudando no mundo, as potências estão fragilizadas, então é hora da gente causar, né, a revolução. E também na China, depois da Segunda Guerra Mundial, a Revolução Comunista da China vem desse processo, né? Depois de uma guerra, ela levou à Revolução Comunista na China. E aí, comunista entre todas as aspas, né? E aí, eu acho que agora, né, há uma possibilidade que é a seguinte.
talvez a guerra não nos levará à revolução, porque a gente precisa agir muito rápido para impedir uma catástrofe global, ecológica e tudo mais, né? E será que a guerra vai conseguir fazer isso? Ou ela vai impedir essa transformação, né? Vai atrasar essa transformação? É uma terceira hipótese das ideias de Lenin ali. Mas assim, o fato é que a Europa necessita tanto da energia russa, né, que é um dilema que ela está vivendo agora, que talvez assim, o fato dela ter que fazer uma transição energética para não precisar mais do gás russo pode solucionar em parte o problema do aquecimento global, né? Porque assim, se a Europa começa a usar uma tecnologia verde cada vez mais, ela vai arrastar, né, neste mundo eurocêntrico, outros países para esse processo. Mas aí que a águia de duas cabeças, o símbolo para mim desta guerra, volta a aparecer. Se a Europa parar de comprar o gás russo, a China vai comprar. E a China já está sofrendo com apagões, né, falta de energia no nordeste do país, que é a área mais industrializada. E para a China agora apareceu a oportunidade dela comprar o gás da Rússia. Ela já compra o gás da Rússia, mas em pequena quantidade, tá? Atualmente, a Europa compra 200 bilhões de dólares por ano. E aí que entra a crise, né? É o paradoxo que é o seguinte, se a Europa continua comprando o gás russo, ela financia a guerra, porque esse dinheiro vai para a máquina de guerra estatal russa. A China, comprando o gás russo, ela gasta hoje, compra em média 38 bilhões de dólares. Mas há a possibilidade de construir um novo gasoduto. Esse gás que vem da Rússia vem do noroeste da Sibéria, diríamos assim, e vai para a Europa. Existe esse gasoduto que chama Power of Siberia, né, o poder da Sibéria, e a China já está entrando em acordo com a Rússia para fazer o segundo e ficar com a possibilidade de ter gás, muito gás, porque é um dos maiores campos de gás do mundo. E aí aquela coisa do, beleza, essa guerra vai levar à Revolução Verde, porque a gente não vai comprar mais gás da Rússia e vamos evoluir, mas na verdade vai piorar toda a situação, porque a China vai comprar mais gás, vai consumir mais gás e vai talvez atrasar a sua revolução tecnológica para uma produção energética verde, né, digamos assim, não poluente, que não polua, não joga esse CO2 na atmosfera. Pra vocês terem noção, a Europa, existe um campo de gás assim, que fica na Holanda, que ela usa esse gás. Mas a partir de 2014, a Europa já usou tanto gás que formou bolsões vazios, né, que o gás ocupava no subsolo, e começamos a ter abalos sísmicos na região da Holanda, né, no nordeste holandês. E a população da região começou a ter casa rachada, rua rachada, né, pequenos terremotos. E a população fez um protesto, e a partir de 2014 foram começando a parar de retirar o gás desse campo de gás e a cada vez importar mais da Rússia. O projeto era que este ano não tivesse mais gás nenhum da Holanda, então a Europa pararia de produzir gás natural, mas com a guerra foi adiado para 2028. E aí os cientistas já estão falando, se eles ficarem mais 6 anos retirando gás como a gente retirava antes, teremos grandes problemas e estragos aqui na região, né, de abalos sísmicos, quebra de casas, enfim, várias questões que o Nordeste da Holanda vai sofrer com a guerra, querendo ou não, por causa disso, né? Olha só por que é uma guerra mundial, né? O Nordeste da Holanda não tem nada a ver, mas as pessoas que moram lá vão começar a ter sua casa sendo rachada porque está consumindo gás que antes vinha da Rússia e tudo mais. E a Europa está no sinuca de bico porque ela poderia fazer o quê? Tá bom, Rússia, eu não compro mais seu gás, eu vou comprar de outros países, do Catar, Arábia Saudita, Estados Unidos, Austrália. Mas para esse gás chegar, ele vai ter que vir líquido, né? Que é o GNL, o gás natural líquido, que você coloca nos navios e esse gás líquido, né, que ocupa muito menos espaço, né, vai chegar na Europa. Só que, né, para isso ele tem que chegar num porto, né, que é um terminal que vai transformar o gás líquido em gás novamente, né? É estranho falar assim, mas é isso. Vai voltar a ser gás. Para entrar num gasoduto, um cano, e seguir para casa das pessoas, para as indústrias e tudo mais na Europa. Só que tem pouquíssimo lugar na Europa que tem esses terminais para fazer essa transformação. Então, mesmo que a Europa fale assim, eu vou importar muito gás, ela não vai conseguir transformar, porque ela não tem essa infraestrutura, que vai demorar para construir. Por exemplo, a Alemanha, que é um dos maiores consumidores de gás do mundo, da Europa principalmente, nem tem, né? Vou falar na Alemanha, a Alemanha está investindo no seu exército, né? Bilhões e bilhões de dólares.
Agora ela é o terceiro maior exército do mundo e é o maior exército da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. E isso é uma coisa, uma revolução, né? A Alemanha nunca teve um exército. E agora ela tem um exército maior do que o da Rússia. Vai ter, né? Ela está investindo nisso. E quando países começam quando a Alemanha... Aí imagina uma pessoa que estava lá em 1946, acorda hoje e vê que a Alemanha está fazendo um exército para proteger a Europa de uma invasão russa, né? Tipo, que inversão total que foi isso, né? O plot twist mais inesperado, assim. E essa é uma questão, né, de transformações do mundo em um mês de guerra. Pensa em 1939, um mês de guerra, não tinha acontecido muito menos coisas que já aconteceu agora. É por isso que já é possível considerar que estamos vivendo uma guerra mundial, que a gente está só no primeiro mês dela e que ela vai durar anos para a gente resolver isso. Novamente, né? Vamos falar agora das sanções econômicas, as sanções à Rússia e como que esse sistema de sanção ele é perverso demais, ele não resolve, de certa forma. Ele prejudica todo mundo, menos as pessoas que deveriam ser prejudicadas, né? O Putin, beleza, o dinheiro dele fica travado, mas ele continua comendo, ele continua tomando as vidas dele. Mas o mundo inteiro sofre com as sanções e eu vou mostrar como que ela já está sendo mudando o mundo, né? Para começar, há uma coisa sobre as sanções é que nem todos os países do Oriente estão fazendo sanções com a Rússia. E a Rússia também continua fazendo trocas com esses países. É o Ocidente, em geral, que retirou todas as empresas, né? O McDonald's, por exemplo, que fechou todas as lojas na Rússia agora, foi a primeira empresa estrangeira a entrar na Rússia. Assim que colapsa a União Soviética. Na verdade, foi num momento de transição ainda, né? E eu acho que 10%, é bem alto o número de lojas do McDonald's no mundo era na Rússia. Assim, era surreal, assim. Agora a Rússia está pegando várias empresas estrangeiras. Isso vai levar a desemprego, vai levar a inflação no país e o povo russo vai sofrer, né? O Putin, não, mas o povo vai. E a ideia é que talvez o povo sofrendo queria tirar o Putin. Além disso, as empresas orientais podendo comercializar, podendo fazer coisas com a Rússia, vão ter vantagem, né? Vantagens energéticas, talvez, daqui a um tempo. Porque daqui a um tempo, dependendo da situação, da condição que a guerra se desenrolar, o Putin pode fechar a torneira, né, do gás na alta na Europa e falar, tô nem aí. Isso seria um limite, né? Porque ele depende do dinheiro. Se ele fecha a torneira, também ele para de ter receitas. Mas se a China, se a Índia, né, começar a comprar numa quantidade suficiente, ele pode fechar. Se a China falar assim, eu não pode deixar comigo que eu vou pagar esses 200 bilhões agora, eu posso comprar. A Europa está ferrada. Então a Europa também precisa negociar com a China, que tem uma relação com o Ocidente bem parecida com a Rússia, assim, né? Eles não curtem o Ocidente. Eles são um outro rolê. Eles têm 9 mil anos de história. Muito diferente dos 500 da história ocidental. Mas voltando aqui nas sanções, as sanções só afetam a vida dos civis, né? E não do regime que governa. Se a gente pegar Cuba, por exemplo, Coreia do Norte, Irã, quem sofre é a população. O regime não muda, ele continua lá, né? Você tem casos de fome na Coreia do Norte, você tem a pobreza em Cuba, né, que não consegue. A Venezuela, por exemplo, se tornou um país completamente pobre de repente, era um país que estava crescendo economicamente aqui na América Latina. Mas as sanções, né, é meio isso. E as sanções trazem várias coisas interessantes, por exemplo. Hoje, e isso é uma mudança no mundo, os voos, por exemplo, as empresas aéreas já estão num dilema, assim, que elas têm que... É o seguinte, o Ocidente fechou o espaço aéreo para a Rússia, e a Rússia revidou, né, fechou o espaço aéreo para o Ocidente. Então, o que acontece na Rússia hoje? Você não tem como um avião sair de Paris e ir para Tóquio, por exemplo, que antes ia reto, né, passava direto pela Sibéria, não pode mais, ele tem que dar uma volta. Aumentou mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas o voo, além do consumo. Então, as passagens da Europa para o extremo oriente, né, ali, até para a China mesmo, Pequim, Bangkok, na Tailândia, né, para Indonésia, para Singapura, para Tóquio, elas vão ter que passar a sul. E fazendo isso vai aumentar a viagem, vai aumentar o preço da passagem. Só que as empresas asiáticas, elas podem voar sobre a Rússia, porque elas
não estão fazendo sanção à Rússia. Então, se você está na Europa e quer viajar para o Japão, não, porque o Japão ele é o protetorado ocidental né, ele é uma parte do Ocidente ali no Extremo Oriente. Mas a China, por exemplo, se você quiser ir para China, você vai pegar um voo de uma empresa chinesa. Ela vai cortar esse caminho passando pela Sibéria. Então, olha só como as empresas aéreas, né, já, por exemplo, as empresas aéreas asiáticas estão no lucro nesse sentido. Elas vão ganhar mais do que as empresas ocidentais, que vão perder porque elas não podem passar sobre a Rússia. Então elas vão ter que dar a volta, né? Então olha só como se chama uma mudança. Essa mudança, essa cortina de ferro aérea, né, ela existia na Guerra Fria e ela voltou a existir. Só que agora com essa diferença de que algumas empresas asiáticas continuam voando sobre a Rússia, tá? Além disso, com os portos fechados ao Ocidente, e a Rússia não consegue exportar, e nós vamos chegar aqui nos grãos daqui a pouco, como a Rússia não consegue exportar, ela vai acelerar o processo com a China da construção das novas rotas das sedas para fazer essa exportação de produtos, importação via terra, né? Via Eurásia, né? Por trens e caminhões. Então, assim, a gente tem novamente uma orientação ao Oriente agora, né? A águia, né? A cabeça da águia que olha para o Oriente está já articulando todas as questões para se livrar dessas sanções, né? Só que essas sanções trazem muito problema, porque a Rússia e a Ucrânia elas exportam 1/3 da produção de trigo, né? Que é a base da alimentação ocidental, que é o pão, que é a base também, principalmente dos países árabes, né? Do norte da África e do Oriente Médio. O fato do Oriente Médio e da África não conseguirem importar esse trigo, porque na Ucrânia a produção vai ser completamente, se não for perdida, não vai conseguir ser escoada, porque os portos ucranianos foram tomados pelo exército, pela marinha russa, que também não pode exportar, então não vai navio lá buscar a comida, o trigo. E assim, a gente vai viver cenários catastróficos de fome, bem plausível isso. Tomara que hajam soluções, porque, por exemplo, o Líbano, né, depois daquela explosão insana lá no porto de Beirute, que destruiu o maior silo do país, então não tem onde guardar a comida. O que o Líbano faz desde então, desde agosto de 2020? Ele tem que comprar, ele compra um navio lotado de trigo, o navio dura mais ou menos um mês e meio ali dentro do país, ele tem que comprar outro, então ele fica comprando. E ele compra da Ucrânia e da Rússia porque é o mais barato, é o mais perto. Ele vai ter que, um país quebrado, vai ter que comprar um trigo mais caro, que vai ficar mais caro só pelo fato da diminuição da oferta, né? Já que a Rússia não vai conseguir vender esse trigo. Então o Líbano vai sofrer demais, porque ele não vai conseguir importar mais trigo. Ou vai pagar um preço muito caro que talvez ele não consiga pagar. E aí a população é que sofre, né? Não é o Putin que vai sofrer, é a população do Líbano. Quando os Estados Unidos, que é o principal, que sempre usa sanção, né? Desde muito tempo ele usa sanção, desde o século XIX. Eu já expliquei no último podcast como ele usou sanção contra o Japão e como isso levou ao Japão a atacar ele. Então, assim, a gente tem esse problema sério das sanções, né? E dessa catástrofe que pode acontecer. O Egito, um país que importa 85% do trigo da Ucrânia ou da Rússia. Imagina isso, né? 85%. E o Iêmen, né? Que é um país do Oriente Médio que tem uma guerra catastrófica há 7 anos, causada pela Arábia Saudita e pelo Irã, e que está em crise já de fome. E 40% do trigo que vem da Ucrânia vai vir da onde? Né? O Iêmen é uma catástrofe humanitária à vista e as pessoas do mundo deveriam prestar atenção também lá, não só na Ucrânia. Então as sanções servem a quem? Ela ataca quem? O Putin continua comendo, enquanto milhões de pessoas podem passar fome em pleno século XXI. Fora que, com a proibição de exportação de fertilizantes, o segundo semestre aqui no Brasil vai aumentar muito o preço da comida, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, porque os fertilizantes vão ficar mais caros e talvez nem tenham, né? Dependendo do naipe que foi. Só para você ter uma última noção aqui para a gente terminar, em 2010 e 2011 tivemos um aumento do trigo, porque em 2008 com a crise econômica, né, a bolha estourou e tudo mais, em 2009 e 2010 uma crise aumentou o valor do trigo, e aí o que aconteceu? O commodity, o valor subiu, e os países árabes que dependiam do trigo começaram a ter casos de fome,
e começou as primaveras árabes, né? As revoluções, aquela ebulição que foi conhecida como Primavera Árabe, 2010, 2011, ali naquela região. Então, assim, a gente já vai ter outro cenário de escassez de trigo. Então, há possibilidade de levar, né? Será que essa guerra vai levar uma revolução lá? Revolução política, social? Como na segunda hipótese de Lênin? Aqui eu vou arriscar uma quarta hipótese. Eu acho que a guerra é a revolução, né? Esta guerra é uma revolução. Que talvez não seja a revolução necessária, mas ela é. Ela já vai mudar muito as formas e as relações geopolíticas do mundo. Novamente, a águia de duas cabeças aqui, né? Olha que loucura, porque enquanto o Ocidente baseia sua alimentação no trigo, o Oriente não. O Oriente baseia-se no arroz. Então, o Oriente não depende tanto do trigo, né? E além dele produzir trigo suficiente para ele, a Índia, a China, eles consomem muito arroz. E o arroz, né, vai sair ileso dessa crise, de certa forma, e talvez o Oriente tenha mais vantagem, né? O Oriente está sendo com muita vantagem desse conflito, em vários momentos, né? Mas aí a gente vai trazer aqui uma Hegel, né? Que é a sua dialética entre o senhor e o escravo, né? De que um depende do outro. Que é uma questão conflituosa, total, mas é isso. O Oriente não vai conseguir existir no mundo sem uma coordenação total com o Ocidente. Por mais que o Oriente apareça em vantagens, empresas aéreas, empresas de portos, empresas de tecnologia, ou a energia vindo mais para a Ásia do que para a Europa, ela depende totalmente do Ocidente. Porque a gente depende de um mundo global, de um mundo que trabalhe junto para enfrentar as mudanças que o capitalismo, que essa forma de vida tem trazido ao planeta. Então, assim, para a gente fechar, uma frase clichê, ou a gente se une nessa guerra para impedir que ela se torne uma guerra mundial, ou a gente nem vai sair dessa guerra, talvez. A gente vai acelerar a catástrofe ecológica. Mas, ao mesmo tempo, as sanções se provam cada vez pior para o mundo. A gente tem um dilema muito sério, né, que a gente pode falar assim, queremos a paz, não vamos brigar com a Rússia. Deixa ela invadir a Ucrânia, a gente fica em paz. Mas existe essa paz? Isso é uma possibilidade? Ou a gente vai para o confronto, vamos embora atacar a Rússia e deixar o pau quebrar, guerra mundial, guerra total quente, toda a economia girando em torno de produzir desastres. Acredito que pode agir uma solução mais prática se a gente lembrar de uma fábula que eu gosto, que é a fábula do escorpião e do sapo, né? Que é aquela que o sapo quer atravessar o rio, tá pegando fogo, assim, ele quer atravessar o rio, então o sapo não, o escorpião, e ele não sabe nadar, então ele chega pro sapo e fala, sapo, você me leva nas suas costas até o outro lado do rio? O sapo fala, cara, não, porque você é um escorpião, você vai me matar. E o escorpião fala, não, que isso, cara, se eu ficar aqui, eu vou morrer também, então bora junto, né? Eu não vou te atacar. Então o sapo acredita no escorpião, e no meio do caminho, né, o escorpião simplesmente ferrou o sapo, e o sapo fala, que isso? Tipo assim, você me ferrou, você também se ferrou. E o escorpião fala, cara, eu não consigo deixar essa minha essência, né? Não conseguiu. Eu acho que o Putin pode estar agindo como o escorpião da fábula, que mesmo prometendo não ferroar o sapo que ele ajuda a atravessar o rio, né? Mesmo prometendo não fechar a torneira da Europa, mesmo prometendo fazer comércio com a China, ele pode simplesmente ferroar, né? Por exemplo, usar uma arma nuclear, fazendo todo mundo afundar. Esse cenário existe. Então a solução para mim dessa guerra, já que é a solução, né, não é sanção econômica contra a Rússia. É apoiar a resistência russa. Porque a Rússia vai virar uma prisão gigantesca, porque todo mundo que vai contra a invasão é preso na Rússia. São centenas de pessoas presas na Rússia. A Rússia está se tornando uma gigantesca prisão. Também os russos não podem sair do país. Então, a gente não pode matar o sapo, né? A sanção mata o sapo. A gente tem que matar o escorpião. A gente precisa tirar o escorpião. E o Putin é o escorpião, né? Então, acho que a colaboração global agora teria de ser apoiar a resistência civil dentro da própria Rússia, uma resistência que até econômica, e que é isso, se você bloqueia os russos, deixa eles na miséria, eles perdem força para lutar contra o escorpião, que está matando eles também. Então é isso. Talvez também essa águia de duas cabeças precisam perder as duas cabeças para que a gente não precise olhar para nenhum dos dois lados, que a gente possa viver uma colaboração global e entender isso, que
essa guerra só vai ser resolvida se houver colaboração global e não esse racha entre Oriente e Ocidente. Beleza? Acho que foi uma abordagem rápida, simples, mas importante da gente ter sobre essa guerra, sobre como ela afeta o mundo, sobre como o mundo já está numa guerra mundial, com esse tanto de questão que envolve isso. E é isso. Ficamos aqui nesse episódio, no segundo episódio. Até o terceiro episódio. Desejo a todos, todas e todos uma ótima semana, ótimos dias e que a gente possa pensar cada vez mais no global e agir cada vez mais para que mais pessoas possam pensar nesse global e a gente possa solucionar a quantidade de problemas que temos nesse século. Um abraço, até a próxima.